CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, bom dia! Estamos iniciando o CBN Universidade deste sábado, 5 de março de 2022, um mês dedicado à mulher. E desde já saudamos todas as mulheres pelo dia 8 de março, dia de luta por igualdade para todas. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas da manhã você fica por dentro das principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba, a nossa UEPB. E já vamos saber o que é destaque no programa deste sábado. Aprovados para graduação na UEPB, através do SISU, tem até o dia 8 para efetivar matrícula nos cursos escolhidos. O programa de pós-graduação da UEPB promove live para debater a formação do professor no contexto da pandemia. Tem oportunidade de pós-graduação para professores da UEPB em educação inclusiva. Aulas do período letivo 2022.1 devem começar mês que vem e a expectativa dos estudantes da UEPB é para a volta presencial. Nós vamos trazer um pouco da opinião deles sobre esse momento. O projeto do Departamento de Educação Física leva movimento através de músicas regionais para a população de Campina. A primeira ação deste mês é amanhã à tarde no Museu dos Três Pandeiros. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade deste sábado, 5 de março, está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. E a gente já inicia falando da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, agora para 2022. É que os estudantes que foram selecionados têm até o dia 8 de março, já na próxima terça-feira, para enviar a documentação completa para efetivar a matrícula no curso de graduação escolhido. Nesse último SISU, a UEPB ofertou um total de 3.139 vagas para novos estudantes em todos os campos da instituição. A seleção do sistema usou as notas do Enem de 2021. De acordo com a Pró-Reitoria de Graduação da UEPB, só será permitida a matrícula dos estudantes que apresentarem todos os documentos que são exigidos no edital. O comprovante de matrícula deve ser enviado por e-mail em até 48 horas após o recebimento da documentação. E vale destacar que o estudante só precisa enviar um e-mail com as informações uma vez. Só lembrando que quem já está matriculado em algum curso de graduação em instituição pública precisa primeiramente fazer o cancelamento da matrícula atual para então conseguir se matricular no novo curso através do SISU 2022. O edital completo com a lista dos documentos necessários você encontra no site da universidade, o uepb.edu.br. E a Pró-Reitoria disponibiliza o e-mail recepção.prograde@setor.uepb.edu.br para outras informações. Então você que foi selecionado para ingressar na UEPB através do SISU, fique atento que o prazo para efetivar a matrícula é até às 3 horas da tarde da próxima terça-feira, dia 8 de março de 2022. Agora a gente escuta a participação de Luciano Nascimento deste sábado. Solta a vinheta. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. O tema de hoje é um dos temas, digamos assim, que busca ocupar o seu espaço de dignidade na sociedade moderna. Falaremos, portanto, na coluna de hoje sobre os seres humanos trans. A sociedade moderna, sem dúvida alguma, é a sociedade do pluralismo, é a sociedade da diversidade, do pluralismo e da diversidade de pensamentos, de religião, de política, de arte, de economia, mas fundamentalmente de diversidade no que se refere à modernidade contemporânea, de uma diversidade humana ou de uma diversidade da humanidade do ser humano. Mas ainda, a sociedade moderna, por todas essas características, sem dúvida alguma, é a sociedade da complexidade. Mas não quer dizer que isso resolva as questões da sociedade na memória das civilizações. E não tenhamos dúvida, a sociedade moderna é um modelo único
na memória das civilizações. Mas mesmo sendo esse modelo único, não consegue escapar do código binário inclusão e exclusão de natureza social. Mas como diz Raffaele de Jorge, teórico italiano, a sociedade moderna é a sociedade das possibilidades. E no caso aqui da nossa realidade brasileira, estamos assistindo, portanto, uma luta gloriosa, uma luta que temos que observar cada vez mais pela ideia da efetividade da inclusão social das pessoas trans. Mas o que é uma pessoa trans? A definição das ciências da saúde, no seu campo de complexidade, nos informa que estamos à luz de uma pessoa trans quando essas pessoas não se identificam com o gênero ao qual foram designadas em seu nascimento. O termo trans é criado no início do século XX no campo da medicina e, portanto, para tratar sobre a ideia do sexo biológico e fazer nascer assim uma expansão das definições em relação a toda a dimensão dos humanos ou dos seres humanos. Portanto, existem os cisgêneros, que são aquelas pessoas que se identificam com o gênero de nascimento, homem ou mulher, e existem os transgêneros ou transexuais, que não se identificam, portanto, com o gênero do seu nascimento. E aqui faz-se necessário não confundirmos identidade de gênero com orientação sexual. Identidade de gênero é o que acabamos de mencionar. São os seres humanos que não se identificam com o gênero de nascimento. Orientação sexual, ela é dividida entre orientação sexual homogênea e não homogênea, e que, portanto, não pode haver uma confusão sobre os conceitos. E no que se refere à identidade de gênero ou às pessoas trans, especificamente, o programa da Rede Globo, denominado de BBB, pela segunda vez na casa, identificamos uma pessoa trans. Essa pessoa, que se chama Lin da Quebrada, cantora, né, artista, e que requer a todos nós que utilizemos o feminino para a forma de tratamento, é a segunda nessas 22 edições do programa intitulado BBB. 11 anos atrás, tivemos a presença na casa de Ariadna Arantes, que fora a primeira pessoa trans a participar do programa. Esse programa, portanto, passa a dar visibilidade a essas pessoas que lutam incessantemente para que a reconheçamos em toda a sua humanidade, assim como elas nos reconhecem em toda a nossa humanidade. Essas pessoas querem, portanto, a efetividade dos seus direitos fundamentais. A sociedade moderna, escreveu o sociólogo alemão Niklas Luhmann em um livro de 1968, de que a sociedade moderna é a sociedade dos direitos fundamentais. Não apenas isso, dizia Niklas Luhmann nos anos 60 de que não há ideia de sociedade moderna sem uma instituição denominada direitos fundamentais. E se essas pessoas não forem reconhecidas nos seus direitos fundamentais, nós não estamos na sociedade moderna. Nós estaremos em qualquer outra sociedade, menos na modernidade contemporânea. Norberto Bobbio, teórico italiano, disse que essa sociedade representa ou é a tradução da era dos direitos. E, portanto, os direitos têm que ser para todos e todas, ou, como diz a linguagem, e todes, e não apenas para alguns. Essas pessoas buscam, através da efetividade dos seus direitos e do reconhecimento de toda a sua humanidade, elas buscam a inclusão social. Elas buscam um espaço de presença, não apenas um lugar de fala, mas fundamentalmente um lugar de existência
na sociedade moderna, porque essa sociedade é a sociedade de todas as possibilidades. E nós devemos reconhecer essas pessoas trans em toda a sua humanidade. Assim como nós queremos ser reconhecidos na nossa humanidade. Finalmente, por 2 vezes, esse programa, esse reality show, denominado de BBB, consegue realizar uma função social na sociedade moderna, que é o debate. E devemos construir esse debate unicamente pela via da inclusão social dessas pessoas que querem ser reconhecidas e requerem ser reconhecidas e têm que ser reconhecidas como pessoas trans. Obrigada, professor Luciano Nascimento, e até o próximo sábado. Semana que vem, o quadro Direito e Cidadania está de volta e deve abordar o tema precarização do trabalho. E vamos de intervalo. Na volta, a gente traz oportunidade de especialização em educação física escolar pela UEPB. Também tem dica de português sem segredos aqui pra gente. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Por aqui você fica muito bem informado sobre o que é notícia na Universidade Estadual da Paraíba. Fica sintonizado com a gente que neste sábado ainda tem muita informação para você aqui no CBN Universidade. O programa de pós-graduação em formação de professores da UEPB está com um evento marcado para a próxima terça-feira, dia 8 de março, a abertura do semestre letivo do PPGFP. A data vai ser marcada por uma mesa redonda com o tema A Formação do Professor no Contexto da Pandemia. A atividade vai ser online e transmitida pelo canal Rede UEPB no YouTube. A programação prevê a participação da professora Maria Irinilda da Silva Bezerra, do curso de Pedagogia do campus Floresta, e o professor João Batista Neto, que faz parte do Departamento de Métodos e Técnicas do Centro de Educação e ainda integra o programa de pós-graduação em Educação. A dinâmica do momento vai abrir espaço de 40 minutos de fala para cada um dos palestrantes e, na sequência, abre para a participação do público, que pode enviar questionamentos através do chat da live. A mesa redonda está prevista para as 7 horas da noite na TV UEPB no YouTube. E quem faz o convite para esse momento é o professor João Bueno, que é o coordenador do programa. Olá a todos. Eu sou o professor João Bueno, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da Universidade Estadual da Paraíba. Estou aqui para convidá-los para participar da nossa aula inaugural, que será realizada no dia 8 de março, das 19 às 21 horas, com transmissão ao vivo pelo canal Rede UEPB no YouTube. Participarão da mesa a professora Maria Irinilda da Silva Bezerra e o professor José Batista Neto, a primeira professora da Universidade Federal do Acre e o segundo professor da Universidade Federal de Pernambuco. Eles irão desenvolver o tema A Formação do Professor no Contexto da Pandemia. Todos estão convidados a participar deste evento, que será muito importante para recebermos todos os nossos estudantes da pós-graduação em formação de professores. Todos os professores interessados da rede pública estadual, estaduais, e municipais podem participar, serão muito bem-vindos e as pessoas interessadas em discutir essa educação também serão muito bem-vindas. Esperamos vocês no evento. Agora a gente se liga nas dicas do professor Edson Tavares. Português sem segredos, com Edson Tavares. E chegamos ao polêmico e polemizador uso do que está sendo chamado de neutralização do gênero, com fins de combater o suposto machismo das regras gramaticais que faz levar para o masculino plural o que se refere a pessoas de gêneros diferentes. Assim, por exemplo, Pedro, Valéria, Cristina e Rafaela são amigos, masculino plural, ainda que somente haja um elemento no masculino. Em recente artigo, o linguista Luiz Carlos Schwindt, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, afirma que
Em seu texto, e eu transponho essa ideia para cá, não está em primeiro plano o debate sobre o caráter sexista de línguas como o português ou qualquer outra, ainda que este seja tema de reconhecida relevância. Com isso, não se assume que marcas linguísticas não possam refletir preconceitos de ordem diversa. Com o professor Luiz Carlos, eu tentarei fazer uma reflexão de cunho unicamente teórico-analítica, está certo? Além do mais, eu não pretendo aprofundar essa discussão aqui, que de modo algum é o lugar apropriado. E por isso, algumas questões de que vou tratar podem parecer rasas, e talvez sejam mesmo. Mas enfim, está explicado desde já. Dito isto, vamos lá. Sob a genérica acusação de que o uso da gramática da língua portuguesa é sexista, machista, diversos grupos, e muitos deles não são ligados a estudos linguísticos, incomodados com isso, estão propondo alterações na utilização de termos que, de alguma forma, contemplem os diversos gêneros. Assim, para definir gêneros que não se encaixam como masculino ou feminino em termos sexuais, há quem recorra a terminações em "é", como amigui, ou utilize o símbolo de arroba, como AMIG arroba. E aí eu não sei como seria o áudio dessa palavra. Ou ainda utilize o X, AMIGX. E novamente eu não sei como se pronunciaria algo assim. A princípio já percebemos um problema, que seria a leitura em voz alta dessas palavras. Outra questão que termina criando mais um problema são os outros referenciais desses substantivos. Como é que eu vou dizer, falando de amigues próximos, por exemplo, meus dois amigues mais próximos? Como neutralizar o meus e o numeral 2? Eles vão ficar sempre no masculino. Mas existem ainda outras alternativas surgidas e espalhadas principalmente pelas redes sociais a cada momento. Assim, para deixar claro que alguém está se referindo a, por exemplo, professores e professoras, o plural não deveria ser professores, pois confunde-se com o plural masculino, e sugere-se professorias. Seria uma homenagem às, ao invés de aos, professorias. Bom, como eu disse, não estou aqui para discutir o sexo da língua, mas eu fico me perguntando se cada um que entender que deve utilizar determinadas marcas distintivas sair espalhando essas marcas por aí, em pouco perderemos uma das características principais de um idioma, que é a unidade. Se cada um ou cada grupo resolver falar ou escrever de um jeito, como é que a gente vai se entender? O linguista Skywindt chama a atenção para outro aspecto. É que se costuma associar gênero a sexo no português. E isso complica, porque somente os substantivos animados se encaixariam nessa classificação. Por exemplo, bolo, bola, cadeira, tamborete podem ser classificados como masculinos ou femininos, mas não levando em conta a questão sexual, óbvio. Então, como fazer com eles? Não passariam por esse processo de adequação desinencial, ou seja, no final da palavra? Há uma alternativa mais antiga, que é usar a palavra em cada gênero. Assim, ao invés de dizer, por exemplo, caros alunos, pedimos a todos que permaneçam sentados e atentos aos discursos dos professores convidados para este evento, prefere-se dizer, caros alunos e caras alunas, pedimos a todos e a todas que permaneçam sentados e sentadas e atentos e atentas aos discursos dos professores e professoras, convidados e convidadas para este evento. Aqui se fere o princípio da economia, tão presente na fala. A enunciação fica cansativa e termina que o falante faz os primeiros desdobramentos e termina esquecendo os outros. Caros alunos e alunas,
Pedimos a todos e todas que permaneçam sentados e atentos aos discursos dos professores convidados para este evento. Bem, o imbróglio é grande, já se vê. Por enquanto, eu só posso dizer que nenhuma dessas alterações recebem ou receberam até agora o aval oficial da gramática, que, machista ou não, sexista ou não, elitista ou não, é a instância oficial da língua. As alterações que podem surgir e surgem a partir dos usuários, dos falantes, se fortes e representativas o bastante, são incorporadas e tornadas oficiais. Por enquanto, o que se observa é esse interessante movimento linguístico de sugestão de usos diferenciados dos gêneros da língua, que eu até acho importante a gente ficar informado sobre, até para sermos, como dizem vários estudiosos, poliglotas em nossa própria língua. Ixi, falei demais hoje. Tchau! Obrigada, professor Edson Tavares. E o quadro Português Sem Segredos volta no próximo CBN Universidade com mais dicas de português para você, ouvinte da Rádio que Toca Notícia. E a informação agora é uma oportunidade de pós-graduação pela UEPB. São 40 vagas para licenciados em Educação Física ou que estejam para concluir o curso até a data da matrícula, porque precisa confirmar a graduação. A especialização é em Educação Física Escolar pela UEPB e as vagas são para formar a turma agora em 2022. Os interessados têm até o dia 11 de março, já na próxima sexta-feira, para fazer a inscrição, pela manhã das 8 às 11 horas ou no turno da tarde das 2 às 5 horas, diretamente na Secretaria do Curso de Educação Física no campus de Bodocongó. O processo seletivo para o preenchimento das 40 vagas da turma de especialização em Educação Física Escolar será feito em 3 etapas. Os inscritos serão avaliados a partir de prova escrita, análise de carta de intenção e ainda a análise de currículo dos candidatos. O edital completo você encontra no site da UEPB e a previsão é que o resultado seja divulgado no dia 4 de abril, com um período de matrícula para os aprovados logo em seguida. Boa sorte para todos os interessados em fazer a pós-graduação em Educação Física Escolar pela Universidade Estadual da Paraíba. E vamos de mais uma pausa no nosso programa. Depois do intervalo, tem as informações sobre o edital de mestrado profissional de Educação Inclusiva, PROFEI, e o ajuste no calendário acadêmico da instituição. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e já com informações sobre o programa de pós-graduação em Educação Inclusiva, o PROFEI. É que o edital para o processo seletivo do Exame Nacional de Acesso ao Concurso de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva está aberto até o dia 10 desse mês. As vagas são para nova turma agora em 2022 e os interessados devem acessar o site www.vunesp.com.br para efetuar a inscrição. A UEPB aderiu ao PROFEI em setembro do ano passado após a aprovação unânime dos membros do Conselho Universitário. E esse é o primeiro edital que oferta vagas diretamente para a nossa universidade. Do total de 206 vagas, divididas entre ampla concorrência e cotas, para a UEPB estão reservadas 6 vagas universais e 2 para cotas. O PROFEI é um curso semipresencial com oferta simultânea nacional e internacional, que confere título de mestre em Educação Inclusiva. O programa é reconhecido pela CAPES, do Ministério da Educação, e ele é voltado exclusivamente para profissionais da educação com diploma em licenciatura ou graduação em bacharelado nas áreas que compõem o currículo da educação básica e que sejam concursados como professor efetivos de educação básica em rede de ensino e que estejam em atividade de sala de aula comum. Os candidatos serão avaliados a partir de prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, análise de documentos comprobatórios, projeto de pesquisa e entrevista. Os interessados da UEPB podem acessar o site, ler o edital na íntegra e, em caso de dúvidas, o e-mail disponibilizado para o contato é o profei@setor.uepb.edu.br.
E a gente muda de assunto para falar sobre o ajuste feito no calendário acadêmico da UEPB. Com a saída do feriado prolongado do Carnaval, as atividades acadêmicas do período 2021.2 ganharam mais dias letivos. Quem explica para a gente o porquê e como ficou é a pró-reitora adjunta de graduação da UEPB, professora Wagda Gutenberg Rocha. Vamos ouvir. As aulas na UEPB, as aulas presenciais, elas estão acontecendo para os componentes práticos e de laboratório, clínicas e laboratório, desde 2021. Nesse momento, o que foi perspectivado para retorno agora em fevereiro e foi posto para abril, seria as aulas teóricas para apenas 10 cursos da instituição. Para aqueles cursos que já têm presencialmente as aulas práticas. Então, não são todos os estudantes da instituição, apenas esses. E, nesse momento, foi colocado, perspectivado para abril, 25 de abril, que é quando iniciamos o semestre 2022.1. Neste momento, nós estamos concluindo o semestre 2021.2. Quando essa decisão foi tomada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEPB, foi tomada essa decisão em consideração aos altos índices de Covid-19 que ainda estamos vivendo. Então, essa medida ela foi tomada por precaução, uma vez que a UEPB, desde o início da pandemia, desde 2020, vem zelando, pela vida dos estudantes, dos professores e dos demais funcionários da instituição, dos funcionários técnicos da instituição. O nosso calendário permanece o mesmo agora para 2021.2 e 2022.1. No 2022.1 nós iniciamos em 25 de abril e esse calendário, o calendário vigente, que é 21.2, sofreu uma alteração apenas no dia 1º de março, que para nós é dia letivo, que estava como feriado. Então, é um dia a mais no calendário do semestre vigente. O calendário acadêmico da universidade está disponível no site da instituição. O próximo período letivo 2022.1 deve ser iniciado no dia 25 de abril para todos os alunos da UEPB. E essa é a data prevista também para a retomada presencial das atividades acadêmicas em todos os campos da UEPB. E o repórter Emanuel Araújo conversou com vários estudantes de diferentes cursos de graduação para saber como está a expectativa dos alunos para esse momento. Escuta aí na reportagem. Há quase 2 anos afastados da universidade, seguindo as recomendações de distanciamento feitas pela Organização Mundial de Saúde, os alunos da Universidade Estadual da Paraíba se preparam para voltar à instituição de forma presencial. Algumas disciplinas práticas estão sendo feitas presencialmente, em especial nos cursos da área de saúde. A expectativa é que no próximo período letivo, todos os alunos da instituição voltem para as aulas presenciais. Para Lucas, aluno de Química Industrial aqui no campus de Campina Grande, a experiência com as atividades remotas foi boa, mas ele não vê a hora de conseguir voltar para a sala de aula fisicamente. Faz parte do curso essas aulas presenciais e é algo que agrega muito ali no aprendizado e no desenvolvimento dos alunos. E é algo também que a gente vem esperado muito com essa volta, porque só o EAD foi bom durante esse período, mas o presencial tem muitas coisas que vão agregar cada vez mais no desempenho do curso. Aos 24 anos, o aluno do curso de Licenciatura em História, Matheus Grangeiro, acredita que a volta para o presencial vai melhorar na socialização entre os estudantes. Como todo alunado, ele continua nessa questão do isolamento social, por conta do Covid, então as aulas acabam gerando um certo sedentarismo e uma rotina extremamente monótona. Você sempre terá que estudar dentro de casa, sempre terá que fazer suas atividades dentro de casa e sem toda aquela interação social no qual é extremamente benigno para a sociedade, tanto na questão de desenvolvimento quanto na questão de saúde mental. Então, visando esse pequeno aspecto da socialização, também por meio do aprendizado, no qual toda a instituição está tendo um alto índice de declínio, então, ao meu ver, o retorno às aulas da UEPB é extremamente positivista, melhorando assim e trazendo de volta os aspectos no qual o ensino presencial traz e também sobre a questão da situação do Covid-19 que também está sendo apaziguada. A universidade aderiu à forma de ensino remota em 2020, o que possibilitou que muitos estudantes continuassem a participar das aulas sem descontinualização do curso, mas o processo de adaptação não foi igual para todos. O que Ravel Santos mais sente falta é do acesso às bibliotecas e equipamentos da instituição.
Minhas expectativas para essas voltas às aulas são muito grandes, porque eu tenho um pouco de dificuldade no EAD. Minha concentração acaba sendo um pouquinho dispersa e acredito que o acolhimento dos professores e dos alunos também em sala de aula me faz absorver muito melhor o conteúdo. Fora que também tem as necessidades dos equipamentos da própria universidade, como biblioteca, computadores e enfim. Então, minhas expectativas estão enormes e muito esperançosas para essa volta às aulas. Em quase 2 anos de pandemia com aulas remotas, algumas turmas nem chegaram a vivenciar a universidade presencialmente. Para a estudante Emily Pereira, a mudança do presencial para o remoto foi uma quebra na formação acadêmica em licenciatura em História pela UEPB. Hoje, ela aguarda a retomada presencial para reforçar os laços entre a comunidade universitária. Tive aula por quase 2 períodos presenciais, então a gente sofreu aí um pouquinho, mas tenho grandes expectativas dessa volta. Mas o que conto é com a responsabilidade da UEPB em fornecer, né, um ambiente saudável para os seus alunos, quanto ao espaço mesmo. Mas acredito que existe um sentimento unânime, né, por todos, a convivência com a turma, com os demais cursos, né, com as demais pessoas também faz uma total diferença. A convivência, né, nosso lado humano, ele acaba sentindo aí falta, né, desse convívio, da presença de outras pessoas na hora da aula, né, da interação que geralmente existe. Ela é bem mais forte de forma presencial, e não apenas no espaço da sala de aula, né, fora também. Então, querendo ou não, você ter um convívio presencial com outras pessoas fortalece um pouco e te traz uma maior qualidade também de ensino. Tanto entre alunos quanto a relação de aluno-professor, ela também é fortalecida aí com esse contato presencial. Então, eu espero que muito em breve nós possamos estar todos juntos de volta, seguros, né? Vacinados também. A volta das aulas presenciais na UEPB está prevista para o início do próximo período letivo 2022.1, que acontece dia 25 de abril. As preocupações ainda são grandes, mas a universidade vem se preparando para uma retomada cada vez mais segura e todos precisam fazer a sua parte. E um primeiro passo é garantir o esquema vacinal completo. É através dela que observamos uma queda considerável no número de mortes por Covid no mundo. Emanuel Araújo, para o CBN Universidade. Obrigada, Emanuel. E para essa volta segura é preciso mesmo que cada um faça a sua parte. E para você que ainda não completou o esquema vacinal, independente de ser aluno da UEPB, procure o ponto de vacinação mais próximo e garanta a sua segurança contra a Covid-19. Vacinação é um ato de coletividade, gente. E só uma informação rapidinha, é que já estão disponíveis no site da Universidade Estadual da Paraíba os informes de rendimentos para todos os servidores da instituição que precisam fazer a declaração de imposto de renda. O prazo da Receita Federal para enviar os dados e acertar as contas com o Leão começa a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de março, e segue até às 23 horas e 59 minutos do dia 29 de abril deste ano. Para ter acesso ao informe de rendimento, os servidores da UEPB só precisam acessar o sistema informando CPF e senha e baixar o documento. Para quem é pensionista, o comprovante deve ser solicitado através de e-mail para o informescontracheques@setor.oepb.edu.br, já enviando o nome completo do servidor e o número do CPF. E vamos de intervalo, mas voltamos rapidinho para falar sobre bolsa de intercâmbio no exterior para alunos da UEPB. E ainda tem dica de atividade física para quem é daqui de Campina Grande. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e com oportunidade de bolsa de estágio para alunos de doutorado que desejam fazer pesquisa no exterior. A Pró-Reitoria de Graduação e Pesquisa divulgou o edital para o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. A iniciativa permite que estudantes de doutorado realizem pesquisas em universidades de outros países por tempo determinado, com bolsa entre 6 e 10 meses de duração, para assim complementar a formação e investigação da pesquisa em andamento. O link do edital está disponível no site da universidade, o uepb.edu.br, e os interessados têm até o dia 11 desse mês.
Um dos objetivos desse edital é fomentar o processo de internacionalização do ensino superior e fortalecer os programas de pós-graduação da UEPB e ainda ampliar a colaboração entre pesquisadores da nossa universidade com o mundo. E a nossa entrevista deste sábado é praticamente um convite para você que está nos ouvindo sentado aí no sofá ou se deslocando no ônibus ou no carro. A ideia é se movimentar e sair do sedentarismo. É que todo domingo deste mês de março, sempre a partir das 4 horas da tarde, ali na frente do Museu dos Três Pandeiros, tem ação do projeto Mistura de Ritmos do Departamento de Educação Física da UEPB. Para falar mais sobre essa iniciativa, conversamos com a professora do DEF, Regimênia Carvalho, que é organizadora do evento. Professora, conta pra gente como surgiu o projeto Mistura de Ritmos. O projeto surgiu da necessidade de encontrar os meus alunos de uma forma presencial e, ao mesmo tempo, estimular a comunidade que caminha ali em torno do açude para a adesão de uma atividade regular em busca de um estilo de vida ativo e saudável. Como vai ser a ação? Quais as atividades serão desenvolvidas ao longo desse mês de março? O projeto acontecerá nos dias 6, 13, 20 e 27 de março, das 16 às 17 horas. Acontecerá através de aulas em formato de ginástica coletiva, trazendo os ritmos regionais do Brasil e os ritmos latino-americanos, ou seja, forró, salsa, merengue, funk, entre outros. A atividade física regular, ela é movida por volume e intensidade, tá certo? Então, assim, para cada faixa etária existe um estímulo adaptado, né? Mas nós vamos trabalhar de uma forma estratégica que possa atender tanto o jovem como o adulto e como o idoso. Para esse evento, eu convidei alguns alunos meus e ex-alunos, né? E as recomendações são as seguintes, né? Eu vou orientar que as pessoas, primeiramente, né, venham de máscara, trazer álcool gel, distanciamento, e nós vamos dar um comando, né, de ritmos que as pessoas possam, tá certo, participar com segurança. No momento que a frequência cardíaca começar aumentando, a respiração ofegante, a gente pode orientar, dê um tempinho, diminua a intensidade e assim por diante. Quem pode participar dessa iniciativa? É só chegar e dançar, professora? O evento poderá atender jovens, adultos, idosos. Atenderá profissionais de educação física, alunos de educação física, a comunidade em geral, as pessoas que são praticantes de caminhada ali em torno do açude, do Parque da Criança e as pessoas interessadas por atividade física regular. Para esses 4 momentos, nós vamos ter o cuidado, não só na formação das coreografias da ginástica coletiva, como também sobre a intensidade, para que todo mundo possa participar com maior segurança e conforto em relação à sua saúde. Então, está todo mundo convidado. O que podemos falar sobre a importância de atividade física regular? Iremos destacar em cada início de cada aula, nos domingos, a importância da atividade física regular e quais os benefícios que essa atividade trará à saúde, não só do corpo jovem, mas do idoso, tá certo? Segundo a OMS, ela vem destacando como o ser humano pode se tornar uma pessoa imune através da prática do exercício físico, da atividade física regular. O que trazer de melhoria? Qualidade do sono, disposição para a vida, melhoria do humor, disposição para o trabalho, entre outros benefícios. São muitos benefícios que a atividade física regular traz para o ser humano. E para se movimentar não tem idade certa, não é mesmo, professora? Teria uma atividade física mais indicada para cada faixa etária ou não tem isso? Estamos organizando essas 4 aulas de ginástica coletiva num formato estratégico que irá atender do jovem até o idoso. Nesse sentido,
eu participarei dos 4 domingos e estou convidando os professores de educação física que trabalham com a ginástica coletiva, que estão atualmente no mercado. Então, nós vamos dar um trato diferenciado, numa intensidade moderada de ritmos que possa atender do jovem até o idoso. E amanhã já tem atividade do projeto Mistura de Ritmos, a partir das 4 horas da tarde, em frente ao Museu de Arte Popular da Paraíba. Professora, aproveita o espaço para convidar os ouvintes do CBN Universidade. O evento acontecerá ali no Museu dos Três Pandeiros, nos dias 6, 13, 20 e 27 de março. Eu já recomendo que as pessoas que tiverem de vir, traga álcool gel, a sua máscara, distanciamento, vim de roupas leves, roupa de atividade física. Convido a equipe da Rádio CBN, que eu sou ouvinte, então convido todos, estaremos lá de braços abertos para aguardar todos vocês. Vai ser 4 tardes bastante motivacionais. Vamos tentar fazer o nosso melhor, principalmente valorizando a nossa saúde e a nossa vida. E, assim, muito obrigada pelo espaço que me foi permitido. Obrigada, professora. As aulas do projeto serão amanhã e nos dias 13, 10 e 27 de março. Sempre nos domingos à tarde. Vai lá que é de graça e ainda garante atividade física para você. E só reforçando que para participar da atividade do projeto Mistura de Ritmos é preciso estar usando máscara de proteção corretamente, cobrindo boca e nariz durante toda a aula. E ainda vai um lembrete: vacine-se, e se você tem filho pequeno que está no grupo para ser imunizado contra a Covid, não perca tempo e procure o ponto de vacinação mais próximo para imunizar sua criança. O nosso muito obrigada para você que sempre nos acompanha aqui na 103.5 nas manhãs de sábado. Eu sou Natasha Leone e estive na apresentação do CBN Universidade. Essa que é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, através da parceria entre a Universidade Estadual de Campina Grande com a Rádio CBN Campina Grande. Esse CBN teve reportagem do Emanuel Araújo e colaboração de Rose Albuquerque. A edição e finalização é de Isis Coelho e Apolo Ricardi, com direção de Hipólito Lucena. E se você perdeu um pedacinho desse programa ou o CBN Universidade de outro sábado, lá no canal Rede UEPB no YouTube você encontra todas as edições desse noticiário semanal. E é na TV UEPB que você também acompanha uma vasta programação de eventos científicos que são promovidos pela universidade. A gente volta sábado que vem e esperamos por você a partir das 9 horas da manhã, aqui na Rádio que Toca Notícia. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.